Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é apertar o botão iniciar para começar a navegação na plataforma. Nessa aba projeto, que é a primeira que está aqui embaixo, a gente vai ter a opção de girar, né, o ponto de vista do observador aqui para a gente ver o prédio em uma posição um pouquinho mais inclinada, conhecer um pouquinho mais da arquitetura do nosso empreendimento, tá? Segundo momento, a gente pode ir para a aba lazer, né, onde a gente vai clicar aqui. Ele já vai fazer um desmonte da unidade, mostrando um corte no térreo. Aqui a gente tem a opção de visitar as áreas de lazer por pavimento. Então a gente pode ou clicar em cada uma delas que estão acesas, e isso ele abre esse card aqui sobre cada uma delas. A gente tem a opção de arrastá-lo caso ele fique na frente de alguma coisa, e clicar na imagem que ela amplia. E aí a gente fecha aqui e volta para a planta. A gente pode também ter a opção de clicar diretamente pela lista aqui dos andares, e a gente pula para o mezanino, mesma coisa. Sexto pavimento, ele vai cortando pavimento por pavimento onde a gente tem lazer, né? No caso aqui a gente tem no sexto pavimento também, onde vai ter piscina. Aqui uma boa opção para mostrar que a gente pode arrastar esse card para o lado, só clicar e arrastar para poder visualizar melhor a planta, e clicando a gente amplia a imagem da piscina, né? Continuando, a gente tem também um lazer na cobertura. Então, clicou na cobertura, ele vai subir, e aqui a gente tem a opção de ver também o lazer desse pavimento, tá? E finalmente, se quiser, a gente pode retornar para uma perspectiva da torre como um todo. Na outra aba Unidades, onde a gente vai visitar as unidades desse empreendimento, a gente começa nessa perspectiva, mostrando o prédio como um todo. E se a gente clicar nesse botão que chama Desmonte, a gente abre a torre, né? Obviamente de uma forma fictícia aí, mas só para poder mostrar principalmente as unidades que ficam atrás, né? Das partes da arquitetura. E aí aqui a gente tem a opção de, através de um filtro, se a gente arrastar o mouse aqui para baixo, rolar ele, a gente consegue ver os que estão disponíveis, os que estão reservados e os que estão vendidos, né? E aí isso vai ser atualizado em tempo real através de uma planilha que vai ser controlada, né, pelo gestor de venda. E se você escolher uma unidade e clicar, ele te mostra os dados dessa unidade, e clicando aqui a gente tem acesso à imagem tanto da planta quanto da perspectiva da unidade, caso ela tenha sido feita, tá? E aqui a gente fecha, e aí caso queira você pode clicar em outra, ele vai mostrar as mesmas informações. Então aqui a gente está vendo essa visualização por fachada. No caso da gente querer ver por pavimento, eu vou desmarcar aqui o filtro, tá? Mas se a gente deixar marcado também e eu for no pavimento, ele vai mostrar qual que está disponível no pavimento. Mas aqui, se a gente for, então, no pavimento, vamos aqui para o térreo, e ele vai me mostrar quais são as unidades que a gente tem no térreo. Então aqui no térreo a gente tem da unidade 1 até a unidade 4 e a mesma coisa. Clicando aqui, a gente vê o status dela, né, que é representado através das cores, um cardzinho com as informações básicas e uma ampliação da planta e das perspectivas que a gente fez para essa unidade, certo? Então aqui a gente fecha e aqui a gente vai seguindo. Ele vai cortando pavimento por pavimento, mostrando todas as unidades, né? O que facilita muito aí a navegação e o entendimento do prédio como um todo, né? Então aqui a gente vai seguindo até, se a gente clicar num outro pavimento lá para cima, como o 12º, ele vai só mostrar uma animação que ele vai cortando as torres até chegar no andar que foi escolhido, que foi o 12º, tá? Então aqui a gente tem as coberturas, por exemplo, a cobertura double, a gente clicou aqui nela, clica aqui na imagem, ela vai ampliar e a gente consegue ver as imagens que foram feitas. Bom, mais uma outra aba interessante aqui, a gente tem clima, que a gente consegue visualizar uma insolação, né? Então, se a gente clicar aqui, ele vai fazer uma animação da posição do sol no decorrer das horas aí durante o dia, né? Então, a gente pode tanto ir para frente quanto a gente pode ir para trás, e ele vai fazer uma animação da posição do sol, certo? Na aba localização, a gente vai visualizar o mapa,
que está marcado por esses pinzinhos aqui de localização, que são os pontos de interesse, que podem ser vistos tanto aqui por categoria, né? Por exemplo, aqui transporte, a gente clicou no metrô, ele vai abrir um cardzinho com as distâncias, carro, a pé ou de bicicleta, quanto a gente pode clicar especificamente em cima de um pin que a gente desejar, né? E ele também vai mostrar aqui as distâncias, tá? E por último, a gente tem a aba Galeria, que nada mais é do que a junção aqui do material de venda, né? Então a gente tem aqui as perspectivas que foram feitas para esse projeto. Você pode passar aqui para frente, para trás, e também as plantas, né? Tanto aqui as plantações, quanto também as plantas de unidade, mostrando aqui o Calunga, explicando exatamente o posicionamento dessa unidade na arquitetura, tá bom? Acho que é isso. Obrigado.